Terminar à tarde. Olá, pessoal. Acho que agora nós estamos gravando. Isso. E o objetivo da aula de hoje é fazer progresso nos métodos de solução do sistema linear. Nós estamos fazendo isso no contexto da programação já, então eu estou programando. Qual que é a minha promessa, né, para vocês aqui? Quando a gente tiver um bom método de resolver o sistema linear associado ao problema difusivo, né, que é o elíptico, esse método ele vai ser diretamente aplicável aos problemas de convecção de fusão. E a gente vai poder resolver problemas de convecção de fusão em 2D com uma certa agilidade, com uma certa velocidade, né? Se você estiver fazendo o que eu recomendo, se vocês quiserem, eu obviamente posso tornar esse programa que a gente está fazendo aqui meio comunitário. Eu posso passar para vocês. Vocês viram que eu estou codificando em Fortran. Eu não sei se vocês estão codificando em outras linguagens, que eu acho que deve ser o mais provável. Vocês também podem simplesmente usar a linguagem que vocês estão fazendo e ir reproduzindo esse código, assim, pelo menos na estrutura, o código, né? Eu vou projetar, então, eu vou começar direto hoje projetando o programa que nós estávamos fazendo, para a gente continuar com aquele trabalho, tá? Então, ó, eu acho que vocês devem estar vendo agora a tela do meu Visual Studio, onde eu estou projetando aí o nosso problema, tá? O nome desse problema aqui é diff 2D. Vou apagar aqui nos negócios que estão aqui. Apaguei. Deixa eu apagar isso. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que está aqui? Bastante. Sim. Tá bom. Então, olha, vamos lá. Então, só para a gente se lembrar o que a gente estava fazendo, qual era o nosso problema modelo, tá? Então, o nosso problema modelo, ele era o seguinte, né? Nós estamos trabalhando numa malha 2D, tá certo? Então, nós fizemos aqui um vetor de x da face e y da face. Esse vetor, na verdade, é uma matriz IJ. Ele não precisava ser IJ, eu estou matando o mosquito com canhão. Ele podia ser só linha e coluna, porque está tudo regular, né? O mesmo vale para esses aqui. Eu ando muito balançado em mudar isso, sabe? Talvez a gente mude. Mas, whatever. Vou deixando assim, porque isso só ocupa memória e pouca, tá? Aqui são os vetores associados à formulação de volumes finitos e φ, que é a grandeza que a gente queria medir. Então, toda essa parte aqui, se vocês olharem, é a parte de declaração, né? Como é que fala? Declaração como é que fala? Das variáveis, tá? Aqui, ó, eu tenho uma parte em que eu defini as grandezas do nosso problema, né? Então, eu defini na mão. Isso aqui não é tão legal, porque a gente tem que ficar compilando toda vez, né? Quando eu faço assim, eu vou fazer uma coisa aqui, já para esquentando os motores e digitando um pouco, tá? Eu vou ler esses dados de um arquivo, só porque isso é muito fácil de fazer. Eu vou chamar esse arquivo de diff 2D v1.dat, tá? A gente vai ter que criar esse arquivo aí. Então, em Fortran, na verdade, na maioria das linguagens, você associa o seu arquivo a uma variável ou a um número, né? Então, aqui eu estou botando o número 1, podia ser uma variável que nela estava um número, tá? E aí, desse arquivo, eu vou fazer essa leitura, tá? Em Fortran, a gente lê com o comando read, você tem que dizer qual que é a unidade que você está lendo, né? Então, o meu arquivo aqui vai ser a unidade 1, e você tem que dizer o formato. Isso também tem em toda a linguagem, que formato que você vai ler. Eu vou fazer assim, quando você bota o formato estrela, quer dizer que ele é o formato livre, tá? Então, eu vou ler desse arquivo o x mínimo, o y mínimo, vou só botar o espaço aqui, ó, x mínimo, acho que aqui não ficou legal, não. Fazer assim,
o y mínimo, que eram as coisas que a gente estava fazendo, né? Aí vou ler o que mais? Vou ler o LX, o LY, então vou botar aqui. Olha lá. LX, LY e aqueles N eu também vou ler, tá? Então vou botar aqui o NX não, N-face, ó. N-face X, N-face Y. Aí também tinha o gama, né? Aqui embaixo. Aí o A. Então, eu vou ler o gama só, que é o único que faz sentido no caso 2D, tá? Então, vou ler aqui o gama. A gente vai ler isso tudo desse arquivo texto que eu já vou criar. E vou fechar esse negócio aqui. Depois, lá em cima eu abri, aqui eu vou fechar a unidade. Então, eu estou abrindo e fechando o arquivo, tá? Esse arquivo ele tem que ser criado no diretório do programa, tá bom? Então, eu vou add um new item. Deixa eu ver se eu estou no diretório do programa. Tópicos especiais, eu acho que estou. Só ter certeza. Estou. Ó, diff está lá, beleza, tá? Então, estou lá no diretório. Vai ser um arquivo do tipo texto. E qual foi o nome que a gente deu para ele? Deixa eu puxar esse de lado aqui. diff 2D. Diff com dois Fs. Underline 2D. V1.dat. Criei o arquivo, está aqui, tá criado. Né? O que eu vou fazer, assim, só para não errar a ordem, vou colar isso aqui. Para me lembrar aqui em que ordem que eu estou lendo, né? Sei lá, eu acho que eu botei aqui 00. Aqui também está começando no 00. Bom que a gente vê de novo aqui o que a gente está fazendo. Aquele X que está do lado ali vai ser ignorado na leitura, tá? O tamanho em Y, eu vou botar 1. Tamanho em X, perdão. Tamanho em Y, eu vou botar 1 também. Lembrando que a gente está fazendo uma formulação. Não está fazendo formulação de nada, a gente está com a formulação até geral. O número de passos em X, eu sei lá, eu vou botar 10. Em Y, eu vou colocar 10, número de passes, né? Tá 10 não, vou botar 11, porque aí com 11 passes divide em 10 pedacinhos, fica redondinho, fica 0,1 cada pedacinho. E o gama? O gama eu vou colocar 1.0, D0, tá lá. Então, assim, isso aqui vai ficar só para a gente saber, tá? Onde é que... Opa! Tem bobagem aqui. Tem que ficar bom. Bom, tá? Então, a gente vai ler aqui desse arquivo. Se eu vou ler do arquivo, eu não preciso mais dessas grandezas, elas já estão lidas. Tampouco preciso dessas, tá? Isso aqui tudo tem a ver com o quê? Esse A que a gente colocou lá, geral, vou deixar ele aqui. E foi, né? Vamos só, eu vou compilar e rodar o programa até aqui, só para ter certeza que eu consegui fazer a leitura de todas as variáveis normalmente, sem ter maiores problemas, tá? Então, vou lá, ó. Opa. Estou mandando ir até lá, cadê meu copo d'água? Ih, tá vazio. Rodei, deixa eu ver, o x mínimo, ó, já aparece 0, y mínimo 0, lx 1, 1, número de... Pronto, li tudo, tá tudo certo, tudo funcionou, tá? Aí, só lembrando, então, isso aqui tinha a ver com o quê? Com as condições de contorno, né? Eu acho que eu vou deixar isso aqui mais perto de lá onde a gente aplicou, de fato, as condições de contorno. Aí, ó, o que tem aqui? Alocação de memória, fez a malha, isso aqui seria um safety initialization, né? Aí aqui a gente está montando a matriz, os inner points, e depois já vem aqui para as boundary conditions, né? Então, aqui na boundary condition que a gente precisa daquilo lá. Deixa eu botar aqui, boundary
conditions. Foi. Olha que lindo, tá? Tá lá, fez a boundary conditions. Lembrando, como é que a gente aplicava a condição de contorno, tá? Deixa eu só lembrar aqui todo mundo aqui, que a condição de contorno de Dirichlet, ela ficava muito fácil de ser aplicada no contexto 2D e a mesma coisa no contexto 3D, tá? Dá até para dar uma automatizada nisso, é o que não quis fazer. Porque o que acontece? Você tem, olha só, como é que você aplica a condição de contorno? Você vai no A, estou na condição de contorno na face W, você vai no AW, zera o AW. Então, vai lá, zerou o AW. No SP, você vai botar essencialmente quem era o seu AW, olha lá, né? Ou seja, ele é o gama A, só que em vez de você usar o DX, que seria WP, né? Ou seja, a distância entre dois nós, você vai usar a distância desde a fronteira até o nó P. Então é por isso que aqui chamou boundary P. Né? E você vai fazer a mesma coisa no SU, só atentando para os sinais, multiplicando pelo valor de Dirichlet que você tem na fronteira. Então, na verdade, essa técnica ela é facilmente generalizável, né? Facilmente generalizável. Você consegue aplicar condições de contorno de Dirichlet muito facilmente. Então, esse foi o procedimento que a gente usou em todas as faces. E quando um volume pertence a mais de uma face, você aplica isoladamente o que tem em cada face. Então, deixa eu ir lá num canto, né? Então, o que eu quero te dizer é que, na verdade, olha, se isso tivesse, digamos, automatizado, a gente não precisaria fazer esse corner na mão. O que que a gente faria? Eu só falaria que o SP ia receber o SP, que antigamente era zerado, né? Ou o valor que ele tinha, né? Mas eu zerar menos isso quando fosse numa face, e depois ele mesmo menos isso quando fosse na outra. Ou seja, ele só ia sobrepondo, né? Sobrepondo não, somando o valor. Então, no fundo, se você tivesse um elemento que pertencia a duas faces, você resolveria essa questão simplesmente fazendo a varredura desde 1 até o n face x menos 1, por exemplo, tá? Mas aqui a gente foi levando na mão para ter certeza de tudo, né? Ele vai zerando todo mundo, tá tudo certo aqui. E aí, para testar, eu usei esse método aqui, ó. Eu usei esse método aqui e eu vou tirar isso daqui de dentro, vou botar isso aqui fora. Lembrando que eu tinha pego lá uma subrotina mais antiga de plotar o arquivo de saída, né? Como é que funcionava essa subrotina antiga? Eu, inclusive, coloquei ela aqui onde eu não deveria, e foi no módulo de gridgen aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte, para a gente, como eu estou aquecendo os motores, eu vou aqui colocar um outro módulo de utilidades. Vou chamar isso aqui de uma utilidade, tá? Então, eu vou fazer um new item, tá lá. Esse aqui vai ser um Fortran, não sei o quê. E eu vou colocar isso aqui, vai ser um módulo, tá? Vai ser tools mod, porque a gente já tinha feito o grid gen mod, né? Acho que eu estou botando mod no final. Não, nem estou. Mas eu vou botar isso aqui, tools. Tá, então só tools. Vai ser um módulo também, e que eu fiz com letra minúscula lá. Tá, então, módulo tools, de módulo tools. Tá? Dentro desse módulo de tools, eu vou botar um contains. Dentro do contains, eu vou pegar aquela subrotina que eu tinha colocado aqui, ó, que era de escrever, tá? Que ela é mais uma utilidade, assim. Então, nosso programa não está super bem organizado e bonito, mas a gente começa, né, a fazer alguma coisa um pouco mais decente, separando aqui. Então, tá lá a subrotina que fazia, que imprimia, tá? Ele imprimia, beleza? Olha só, vou te chamar a atenção aqui para o que estava dando errado, tá?
quanto eu vou deixar a coisa do jeito que ela está. Que é o quê? É quando isso aqui a gente já usou. Vou voltar aqui. Para eu poder, eu tenho que botar o meu tools aqui, ó. Então, deixa eu dar uma compilada em todo mundo, só para ter certeza que tudo anda bem. Não, não anda bem. The same named entity from different modules. Tá. Acho que eu não tirei daqui. Porque eu não compilei o gridgen de novo. Ele tá achando que tem esse erro aqui, ó, que deu aqui embaixo, foi porque tem a mesma subrotina em 2 módulos. Mas você fala, pô, mas você arrancou a subrotina daqui, né? Desse módulo gridgen, por que que está dando pau? Porque eu não compilei ele ainda, né? O programa só deu o arquivo compilado, né? Então, agora, pronto, tá? Então, tá aí. Deixa eu mostrar para vocês o que estava acontecendo antigamente, tá? Acontecendo antigamente. Eu acho que eu estava passando isso aqui, ó. Então eu vou rodar o programa aqui, tá? Opa, só tirar isso aqui. Acabou de rodar, tá? E aí qual era o resultado do nosso programa? Eu vou mostrar aqui. O resultado é que ele imprime um arquivo chamado diff2d.plt. Está aqui, ó, o diff2d.plt, né? Esse arquivo é um arquivo texto. Tá vendo? Bem bonitinho. Nessa coluna está as coordenadas, na primeira coluna coordenada x, na segunda coordenada y, na terceira a coisa que a gente imprimiu lá, que aqui é chamada de fim, tá? Então vamos dar uma olhada nessa coisa que foi impressa lá. Vou colocar aqui na tela para vocês, né? E vou dar um Ctrl. Aí a gente tinha visto essas coisas aqui, falou, pô, mas que trem, bem, né? E aí, olha só, na verdade, onde que estava o problema, né? Se você ver a gravação da aula passada, você vai ver essa mesma figura. Tá? O problema estava aqui, ó, que o que eu estava passando no FI, olha só que difícil que era achar esse problema. Se a gente, difícil assim, né? Eu não demorei a achar, porque eu já estou acostumado a levar, a apanhar, né? O vetor φ, a matriz φ, ela vai de 0 até n face x e de 0 até n face y, tá? Aí, o que que acontece? Acontece que lá dentro da nossa subrotina de printar, o φ vai de 1 até o número de nós em x e de 1 até o número de nós em y. Quando eu passei para ele aqui, quando eu usei a minha subrotina, eu disse, lá, lembra, ela vai de 1 até o número de nós, né? Eu falava, olha, imprime até n face x menos 1 e n face y menos 1, porque isso é o número de nós. Só que lá dentro da subrotina ele começa no 0, ou ele começa no 1. E o φ, o primeiro índice dele é 0. Então o Fortran passou para ele lá, o compilador passou para ele, a posição começando no 0 e não começando no 1, que é onde eu queria, né? Então tem um hábito bom de programação que é, neste caso aqui, de você passar o setor do vetor precisamente que você quer. Isso é muito importante, principalmente quando o tipo de referência que é feita na interface das subrotinas ou dos métodos é a referência ao ponteiro, como aqui é o caso do Fortran. Tá? Então, você vê, na verdade, o único erro que a gente tinha era um erro de... Era só um erro na hora de imprimir, quer dizer, se é que eu vou continuar com esse mesmo erro, né? Então, deixa eu puxar aqui, ó. Vou abrir de novo o mesmo arquivo. Na verdade, eu vou pegar esse que está aberto, vou dar load aqui no tdirixlé, replace. Eita, continua dando errado, gente. Espera aí.
Continua, Daniel, desculpa. Fiz alguma coisa erradaça aqui. Ué. Acho que eu só abri o arquivo errado aqui, Tiago. Desculpa, eu acho que eu só... Não, pronto, tá certo. Não tem nada errado, não. Ah, tá, que você já tinha resolvido já, eu fiquei até confuso. Falei, pô, que merda é essa, né? Tá aí, tá certo, olha lá. Tá? Então, se a gente olhar aqui a nossa malha e tal, por isso que ele tá meio craquelado assim, porque eu fiz uma malha super grossa, né? Fiz de 10 por 10. Né? Lembrando que a gente tinha definido esse problema, né? Em que tinha aqui essas condições de contorno, né? De Dirichlet, e, aqui era 0, 0, 0 embaixo e 1 em cima. Naturalmente, a gente pode afinar muito isso, né, que não vai ter problema. Eu botei esse arquivo de dados justamente para isso. Vamos fazer esse mesmo caso aí com 101, tá? Vou rodar aqui. Pronto, já rodou. Você vê que é rapidinho, não tem drama. E a gente nem está usando um solver bom. Replace. Ah, já sei. Olha só, eu estou pegando outro coisa aqui, cara. Porque isso é outro problema que eu estou resolvendo. Então, na verdade, eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir lá no... O nosso é esse. Replace. Eu vou fazer tudo aqui. Aí a nossa marca. Pronto. Ah, e aqui a gente está vendo uma coisa. Tá vendo que ele não está parecendo muito legal? É porque ainda não convergiu. Porque eu teria que ter rodado mais iterações. O meu sistema linear ainda não está convergido mesmo. O meu resíduo ainda está alto. Então eu vou aproveitar esse momento, tá certo? E vou partir para a gente então começar a construir o nosso fazedor de sistemas o nosso solver de sistemas lineares, tá? E aí nós vamos começar a trabalhar precisamente nessa parte aí de sistemas lineares hoje. Bom, vou manter esse caso de 100%, porque eu achei ele interessante, tá? Então, olha só, vou fechar o módulo de fazer malha, a gente não está interessado. Vamos fechar esse módulo de tools. Roberto, você que chegou, eu vi você chegando agora. Eu peguei só aquela subrotina de printout techplot e coloquei num outro módulo, tools, para ela ficar separada, ficar mais organizada. A outra coisa que eu fiz foi ler dados desse arquivo. Então, quando a gente vem aqui no nosso programa, né, eu estou fazendo a leitura dos dados desse arquivo aqui, diff.dat, diff2dv1dat. Está aqui, ó, tá? Está aqui. Então é só, mas é essencialmente a mesma coisa. Eu tenho uma tendência de ir separando isso aqui em subrotinas que vão fazendo as coisas isoladamente, mas farei isso depois, tá? Para o programa não ficar tão grande aqui na tela, tá? Assim a gente vai modularizar tudo isso aqui, tá? Mas eu agora quero fazer o quê? O que a gente tem aqui no fim do nosso programa é o solver de sistema linear. É que a gente está usando aqui para resolver o sistema linear e ele está super rudimentar. Então, eu vou levar isso aqui para um módulo. Então, eu vou criar um módulo aqui, ó, que vai ser, está no lugar certo, de linear system. Tá? Vou criar esse módulo, então eu vou botar aqui, module linear system solvers, tá bom? E deixa eu copiar isso aqui. E aí, a gente tem usado os módulos basicamente só com subrotinas dentro, que a gente programa depois do contains. Tá? Então, a gente vem aqui embaixo do contents e coloca a subrotina aqui. Tá? Então, vamos supor, eu vou programar aqui com vocês o primeiro módulo, tá? Que é a primeira subrotina, que vai ser uma subroutine, ela vai ser a subrotina de resolver usando Jacobi, tá? Então, ela vai chamar Jacobi, tá?
E o que tem que entrar nela? Vai entrar o tamanho do sistema, vai ter que entrar o sistema e vai ter que entrar o vetor de solução, né? A matriz A e o sistema. Eu vou para o quadro de whiteboard agora para a gente dar uma generalizada nisso, eu mostrar o que a gente está fazendo, tá? Então, já já a gente volta aqui. Então, ela teria isso, and subroutine Jacob, terminaria, tá? Então, já já a gente volta nela. Mas no módulo, a gente também pode botar variáveis, que são típicas daquele módulo, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma variável que eu vou chamar de tolerância. É a tolerância da solução do sistema linear. Porque toda hora a gente vai precisar desse cara, tá? E, no nosso caso em particular, eu vou fazer com que isso seja uma coisa fixa. Então, parâmetro, eu vou criar, isso vai ser um número, eu já vou colocar nela um valor, tá? Minha tolerância pode começar com, por exemplo, 10 a menos 8, vai? Sei lá. Um número bem pequeno, tá? 10 a menos 8, tá? Uma tolerância bem pequenininha, tá bom? Em geral, dentro dos nossos sistemas, tá? Do negócio que tem também resíduo, tem essas coisas. Mas aí vamos com calma. Esse solver, esse Linear System Solver, ele vai ter que ser utilizado aqui pelo nosso programa principal, os Linear System Solvers. Então, tá aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte, olha. Eu vou comutar aqui para o quadro negro só para fazer uma anotação com vocês. Eita, eu não liguei minha pentamente. Espera aí, rapidinho. Cadê? Ah, tá aqui. Opa, desculpa aí. Sei que tá feio. Peraí. Opa, foi. Eu tive que pegar atrás do computador aqui. Ainda bem que essas gravações não têm nenhuma intenção, né, de serem permanentes, profissionais ou sequer bem feitas, né? Muito bem. Olha aqui. Estão vendo meu whiteboard aí? Dá um joinha, ou faz algum sinal, ou fala alguma coisa? Acho que estão. Sim, dá para ver o whiteboard. Beleza. Então, olha só. Hoje a gente vai trabalhar com sistemas lineares. Eu vou fazer um exemplo, porque eu quero mostrar, e esses exemplos são todos mais ou menos fáceis, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Eu acho que eu até já falei um pouco disso, eu estava falando aqui, Roberto, que eu perdi o quadro, sabe? E eu falei ao Vinícius também, eu perdi esse quadro. Deu pau aqui no whiteboard, no whiteboard já começa a dar pau quando você fica com muitos quadros de comunicação. Mas, em tese, os algoritmos são todos feitos para resolver um problema como esse aqui, que é o problema de como é que fala? Sistema linear, né? Vamos dar uma olhada aqui em coisas que são importantes, tá certo? Em coisas que são importantes. Por exemplo, a gente viu que existe um vetor importante, que é o vetor de resíduo. O resíduo ele é definido como sendo f menos a dot x. É claro que se x é a solução do problema, o resíduo vale zero, né? Então, se esse aqui, vamos ver que eu estou na iteração k, esse é o resíduo da iteração k. Xk não é a solução do problema, tá? Isso aqui, o xk é a solução do problema. Tem que prestar atenção numa coisa. O resíduo não é o erro. Quem é o erro? Se você pegar o vetor de erro, o erro k, ele é, na verdade, o xk menos o x. O x é a solução do problema, né? Então, observa bem que se você multiplicar isso aqui pela matriz A dos dois lados, isso aqui vai ficar A dot xk menos A dot x. Você já vai reconhecer lá de cima, lá que isso aqui é o próprio f, tá bom? E aqui vai aparecer A dot xk menos f, que é, na verdade, menos o resíduo.
Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está vendo que, no fundo, o erro e o resíduo têm uma relação muito próxima, eles não são iguais, mas o que a gente sabe é que o erro, ou na verdade o resíduo, né? Fica mais fácil ver assim, o resíduo, ele é o vetor de erros multiplicado transformado, vamos falar assim, né? Pela própria matriz A. Isso é importante porque se a matriz A tiver valores muito grandes, significa que quando ela multiplicar valores muito pequenos, perdão, muito pequenos, significa que mesmo você tendo um erro grande, ela vai dar um resíduo pequeno. E esses casos são perigosos. Por quê? Porque daí você vai estar com resíduo pequeno, vai achar que não está errando, mas seu erro é grande, né? Então, só estou te falando isso para você ficar atento, que, na verdade, é importante. O erro não necessariamente é o resíduo, e às vezes pode estar com o resíduo baixo e o erro ser alto, depende das características da matriz A, né? Muito bem. Mas, de qualquer maneira, a gente vai usar a equação do resíduo, porque a gente sabe calcular o resíduo. A gente vai usar a equação do resíduo para fazer um critério de parada, tá? Um critério de parada para os nossos métodos, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês o método de Jacobi. O método de Jacobi, ele é um método que é o mais, sabe, é o que está mais lógico, assim, mais simples. Vamos supor, se você tem, ele na verdade reproduz uma coisa que chama o método de ponto fixo. Ele é um método de ponto fixo. Só que para o caso linear. Um método de ponto fixo é basicamente o seguinte: você dá um jeito de deixar a incógnita isolada do lado esquerdo, mesmo que parte da incógnita vá para o lado direito. E aí você fala que você dá um chute inicial para calcular o lado direito e depois fica iterando. Isso é que é um método de ponto fixo, tá? Então, o que que acontece? Quando você pega o nosso problema, A dot xk, então eu estou imaginando que isso começou com algum chute inicial, né? É igual a f. O que é que diz o método de Jacobi? Que você pode dividir isso aqui em duas matrizes. Na verdade, você vai dividir isso aqui na matriz diagonal, mais uma matriz que, por falta de coisa melhor, eu vou representar como sendo a triangular inferior mais a triangular superior, tá? O método de Jacobi, ele divide essa matriz A em duas. Para quê? Para poder conseguir passar uma parte para o outro lado. Para passar uma parte para o outro lado, tá? Então, na verdade, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar ele analítico até lá. Aí, o que acontece? Você tem aqui no fundo o quê? Você tem aqui D escalar x é igual, já vou passar em F menos L mais U escalar x. Né? Você viu, né? E o grande barato é que, como a matriz diagonal é facilmente você pode inverter facilmente, você faz assim, D menos 1, que multiplica F menos L mais U escalar x. Né? E aí o método de Jacobi ele fala simplesmente o seguinte: se você me der um chute inicial, ou se você tiver algum valor para x em k, esse aqui é o k mais 1. Se dá um chute inicial, vai ficar calculando isso. Pronto, fiz o método de Jacobi. Tá? E aí, como é que você para? Tá? Você vai parar assim: parar, quando o resíduo, tá? R escalar R, e aí a gente vai ter que ver o que é isso, tá? R escalar R, que é igual, vou chamar aqui de R ao quadrado, for menor do que a tolerância.
né? Então, R escalar R dá um escalar, é o vetor resíduo, né? Então, na verdade, isso aqui ó, é o nosso método. Esse aqui vale se você tiver em volumes finitos, em elemento de contorno, é o método Jacobi. Ele vai estar escrito assim. Aqui o segredo é você fazer uma conexão disso com o seu problema, tá? Então, qual é a versão do método de Jacobi no nosso problema, tá? Nós temos um problema em que A, na verdade, é pentadiagonal. É isso? Não, nem isso ela não é, tá? Deixa eu pensar. Não é. Ela não é necessariamente pentadiagonal, tá? Ela não é necessariamente pentadiagonal. Eu vou dizer aqui para vocês quem é o nosso A.x. Eu ia falar pentadiagonal e ia falar errado, né? No nosso caso, quem é? A gente não tem um A.x, a gente tem um A.φ, né? Mas eu vou chamar de x. Está fazendo papel de φ, o x. Quem é isso aqui lá no nosso problema? No nosso problema de diferenças finitas, ou de volumes finitos, isso aparece assim, ó, AW, que multiplica FW, mais AE, que multiplica FE, mais todo mundo isso aqui, até a gente está fazendo, eu vou botar norte, multiplica FI norte. Isso é que é o A.x lá no nosso caso, né? E quem é o F, no nosso caso? O F é simplesmente o SU. Menos. Menos ou mais? Dá uma olhada. Menos. Menos o SU. Que eu passei tudo para o outro lado lá. Então, peraí. Ah, não. É porque eu estou com a cabeça em outro curso aqui também. Não é isso não. Desculpa, gente. Qual foi a nossa formulação de volumes finitos? Como é que ela é? É assim. AW, eu fiz errado aqui, FW. Vou escrever tudo, tá? Desculpa. AE, FIE, AP, FIP, ASU, FISU, ANORTE, FINORTE, mais SU igual a zero. Era assim que a gente escrevia ou a gente já deixava o AP isolado? A gente já deixa o AP. A gente já deixa. Assim, né, galera? Tá? Então, olha só, esse aqui é o nosso volumes finitos. Tá? Que eu quero? O que eu quero ver nele? Eu quero conseguir olhar para isso, para essa equação, e de alguma forma ver AX igual a F. Tá? Isso é importante a gente fazer esse exercício. Por quê? Porque depois, principalmente quando eu for para métodos mais gerais, eu preciso saber que operações são essas. Então, olha, nesse caso aqui, tá? Onde é que eu vou grifar as incógnitas? As incógnitas são esses caras aqui. Então, para escrever isso na forma de um sistema linear mais padrão, eu vou colocar todas as incógnitas no mesmo lado. A outra coisa que eu vou fazer é o seguinte. O FIW, ele é um cara que está atrás do FIP. E o FISUL é um que está embaixo.
Tá? Então, eu também vou deixar já perto um do outro o cara que estão atrás e embaixo, em cima e à frente, porque eles vão acabar fazendo o papel de quem é o diagonal inferior e de quem é o diagonal superior. Tá? Então, olha só, eu vou escrever isso da seguinte maneira. Então, essa mesma equação pode ser escrita assim, ó. Eu vou colocar menos AW, FW. Esse aqui é o, agora, menos ASUL, FISUL. E aí vai vir mais AP, FIP, que é o nó central, menos a leste, FILESTE, menos a norte, FINORTE, e tudo isso é igual a SU. A gente também podia multiplicar tudo por menos e deixar só o menos aqui no SU. Podia ser também, tá? Será que é melhor? Porque, assim, isso aqui é absolutamente indiferente, tá? Talvez isso aqui, menos sinais de menos. Mais, menos, mais e menos. Tá? Então, aqui eu estou vendo claramente o quê? Isso aqui, ó, tudo isso que está aqui, faz o papel de A vezes X, mas calculado em um ponto, tá certo? É uma das equações. E qual a equação que ela é? É a equação do nó IJ. Se você pegar qualquer nó IJ lá no contorno, tá certo? Lá dentro do domínio, no bulk do domínio, ele vai ter o W, o S, o P, que é ele mesmo, o E e o norte, né? Então, isso aqui é um elemento, uma equação, na verdade, do nosso sistema linear. Então, ela é o A dot x, porque quando você pegar a matriz A dot x, fizer esse produto, ela vai ter, o resultado disso são várias linhas, não é isso? Isso aqui é uma das linhas. Então, a primeira coisa que eu estou observando é o quê? O que eu estou observando, nesse caso, é que, no fundo, o meu produto A.x aqui, ele é esse produto aqui, ó, é essa conta. Isso é o A.x. E esse cara aqui, o SU que está aqui do outro lado, é, na verdade, o F. Obviamente, esse aqui é o F de um ponto IJ qualquer. Tá? Então, se você interpretar isso dessa maneira, quem é que faz o papel da diagonal inferior? Tá? O papel da diagonal inferior do produto, isso aqui seria o lower dot x. Esse aqui seria o upper dot x. E esse aqui no meio, com o sinal e tudo, é o d dot x. Tá? Nesse sentido, como que fica o método de Jacobi? Na verdade, você vai falar, pô, professor, mas você deu uma volta todinha só para chegar numa coisa que era mais ou menos óbvia, né? O método de Jacobi é o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou passar isso aqui para o outro lado, vou passar esse aqui vai ficar desse lado, vou passar o AP dividindo. Mas eu, no fundo, não vou programar assim. Eu, no fundo, vou identificar que este cara aqui, ó, é um caso particular de um sistema linear que pode estar armazenado da seguinte maneira. Azinho, A qualquer, IJ, vezes a incógnita em W. Tem a incógnita em W. A incógnita eu vou chamar de X.
O W é o I menos 1, é o que está na direção X atrás, vezes o J. Mais, aí vai todos, ó, Ctrl Z. AB, a incógnita, a incógnita, assim, por que esse aqui é I e J e não I menos 1 J? Por que A é I e J e não I menos 1 J? Porque, na verdade, este A e J é o elemento não nulo na posição IJ da matriz A. Né? É que este elemento não nulo, quando multiplica o vetor de incógnitas, ele multiplica o vetor I menos 1. Vamos lá, B, aqui vai ser o X, IJ menos 1, mais C, IJ, que multiplica o X, IJ, mais, eu vou continuar aqui, tá? A, B, C, D, IJ, que multiplica o X. Agora eu já estou lá em cima. I mais 1, J. E, IJ, que multiplica o X do IJ mais 1. E tudo isso, curiosamente, deu F. Ó, F de I e J. Tá bom? E aí, então, você vê claramente, assim, quando eu vou programar uma subrotina que vai resolver esse sistema azul. Mas quando eu usar essa subrotina, eu aqui vou colocar o AW, aqui eu vou colocar o ASUL, aqui eu vou colocar o menos AP, no D eu vou abastecer com AE, tá certo? E esse aqui eu vou abastecer com A norte, e esse eu vou abastecer com menos assim. É assim que a gente vai fazer. Hopefully, vocês entenderam. Dúvidas? Então, eu já sei, vou voltar para o meu programa. Eu já sei quem é lá quem são os caras aqui. Eu já sei quem é o que vai entrar. O que vai entrar é o número de pontos na direção I, número de pontos na direção J. Vai sempre começar do 1. Aí eu vou botar aqui A, B, C, D, E e o F. Tudo entra. E o que sai? O X é a solução. Então, vou fazer a declaração agora de todo mundo. Vou usar um implicit known. Eu vou dizer que eu tenho um integer de entrada. NJ. Aí eu tenho real 8, que tem dimensões. Vai de 1 até NI, 1 até NJ. Esse aqui é só as incógnitas. Tá? Esses caras aqui é só de incógnita. Tá? Só de incógnita não, aqui não é incógnita, perdão. Isso aqui vai ser a matriz. Né? Vai ser a matriz, vai de I a J. Então, esse dimension vai ser intent in, que vai ser miolo. Agora sim, eu vou ter uma outra entrada que é o F e uma saída que é o X. Então, o X é a saída. Então, isso aqui é out. O X é o que vai sair. Aqui o F vai entrar. Você vai saber por que eu botei ele separado aqui agora. Repara uma coisa, tá? Repara uma coisa aqui. O X, se o I começa em 1, o X vai ter que ter o elemento 0, tá? Então, é por isso que eu separei essa declaração, porque ele tem que ter o elemento 0 e ele também tem que ter o elemento mais 1. Mesmo que dentro dessas posições tem um número 0, que a gente não vá, que ele não faça sentido, é o que a gente vai acabar fazendo, vai ter um número 0 lá, tá? Ele tem que aparecer, tá bom? É por uma questão só de programação, para você não ter que botar uma exceção no seu do. Beleza? Então, eu já criei tanto para o F como para o X. E por que eu estou fazendo o F do mesmo tamanho que o X? Porque o F, em tese, não precisaria. Mas é também uma questão mais de programação.
Porque o F, que é o vetor de forçamento, a gente muitas vezes vai comparar com coisas que... Ele é do tamanho do X. Se você olhar aqui, ó, né, é como se o F, o resíduo também, tá? Eles são caras mais ou menos do mesmo tamanho, porque... como é que fala? Ele é o mesmo, ele é o vetor, entendeu? O F é um vetor, o X também é vetor, a matriz é que é A. Então, eu gosto de deixar essa homogeneidade, porque isso vai evitar de eu ter que botar alguns ifs, só por causa disso, tá? Todo mundo está entendendo aí, pessoal? É, Sim. mais ou menos. Eu acho que sim, mas... Não fala, Léo, fala aí alguma coisa. Tenta elaborar alguma dúvida. Não, eu vou rever a gravação. É mais porque perdi um pouco a linha de raciocínio. Mas eu volto depois. A linha de raciocínio que é da programação do quê? Ou do método? Se você tiver alguma dúvida, eu quero responder agora. Se você não for capaz de formular a sua dúvida, não tem problema, a gente segue, às vezes você consegue formular para frente. Tudo bem, é porque não tô conseguindo me expressar direito aqui, não. Eu vou esperar depois mesmo. Então tá. Eu vou rever a A gravação, minha, acho que isso vai ajudar bastante. a Fala, minha eu acho Roberto. que é justamente que tem que esperar um pouco para ver o senhor formulando, que é Ah, porque, para mim, como eu vou ter 5 diagonais, vai ter a diagonal mais embaixo vai ter 2 termos a menos. É por isso que eu queria ver como é que elas iriam ficar. por que Porque vai ter dois tempos? a diagonal principal vai ter n termos. Aham, A diagonal abaixo vai ter n menos 1 termos. isso. E a diagonal mais embaixo vai ter n menos 2. Aí o que eu não conseguiria ver é como é que ela iria encaixar com todos os φs. Mas aí Pois é, eu mas é acho que, por isso que eu falei, ela não é pentadiagonal, Roberto. na minha visão, eu tava vendo assim. Não é. Se você montar essa matriz, você vai ver que ela tem uns blocos assim, e que ele depende até da geometria do seu domínio. Essa coisa ela não dá pentadiagonal, ela dá quase pentadiagonal. Mas Ela ela tem vai uns, ter, ela ela vai vai ter ter uns elementos. espaços vazios? Oi, ela vai ter um, não vai ter A vazio. É porque é o seguinte, olha. Acho que, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Se você fizer uma, opa, Ctrl Z. Se você fizer isso aqui, olha, isso aqui na verdade é um problema complicado. Eu vou te mostrar. Eu estou fazendo muito assim, mas você vai ver que eu quero só te chamar a atenção para uma coisa. Só a malha que vai ficar grande aqui. Eu não vou fazer muitas equações, tá? Olha só. Vamos supor que a gente esteja concentrado nesse nó aqui, tá? Esse nó tem um φ que é uma incógnita, tá? Né? Como é que ele se relaciona com os vizinhos dele? Como é que ele se relaciona com os vizinhos dele? Né? Ele vai ter, em volumes finitos, do jeito que a gente está fazendo aqui, né? Ele vai ter o AW, que multiplica ele, que é o φp, Ctrl Z. Agora fazendo isso aqui é o AP, φp, que é ele, né? Eu já vou escrever do jeito que a gente está fazendo ali. Então, seria assim, AW, FW, mais ASUL, FSUL, mais AP, menos AP, FP, mais AE, mais A norte, FNorte, igual a menos SU. Tá? Agora, vamos escrever isso na forma do sistema linear, dando nome mais claro para as variáveis, ou pelo menos mais individualizados. Porque este φW, φS,
FIPE, esses caras todos, eles, na verdade, eles são nomes genéricos, né? A gente tem que, em algum momento, decidir como que vai numerar, dar um label para as nossas variáveis. Então, se você quiser escrever isso aqui numa matriz cheia para olhar quantas diagonais ela tem, tá? Você vai ter que colocar todas as suas incógnitas. Então, você vai ter que tomar a seguinte decisão. Eu vou fazer uma aqui, ó. Como a gente tem condições de Dirichlet, as incógnitas são só esses pontos verdes aqui. Uma decisão que você vai ter que tomar é que nomes você vai dar a cada uma dessas variáveis. Você vai começar, logo de cara, você vai ver que não existe uma solução única para este problema. Tá? Você não vai ter uma solução única. Deixa eu te falar a primeira solução. Vou começar numerando assim. Tem até um nome essa coisa aqui. Tá? A ordem, essa aqui deve ser lexoplexica, uma coisa assim, né? Eu tenho que rever esse nome. Você chama esse aqui de 1, esse aqui de 2, esse de 3, esse de nó 4, nó 5. Cada um tem que ser uma variável. A primeira, a segunda, a terceira, 4, 5. Esse aqui seria 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and so on. 16, 17, 18, 19 e 20. Se você escolheu fazer assim, se foi assim que você escolheu numerar, no nosso sistema vermelhinho, que eu passei verde por cima, o que ia acontecer? Na verdade, você ia ter a seguinte relação entre variáveis, tá? Na equação de número 8, porque eu estou olhando para este nó aqui, ó, ele é o nó da variável 8, neste caso, nesta escolha que a gente fez. Então, a oitava equação do meu sistema linear, ela seria assim, o AW do nó 8, teria que ser calculado, o AW do nó 8, que multiplica o φ7, mais o A sul do nó 8, que multiplica o φ3, menos o AP do nó 8, que multiplica o nó 8, mais o AE do nó 8, que multiplica o φE, que é φ9, mais o A norte, o norte é 13. Tudo isso é igual a menos SU do nó 8. Então, nesta equação aqui, Roberto e Leonardo e Vinícius, essa equação ela envolve o 3, 8, o 7 também, 9 e 3. Você teria até que organizar, né? Porque ela começaria assim. A ordem correta dela para você montar as matrizes seria assim: A3. Qual é o primeiro que vai? Seria 3, porque. Não. Seria 3, 7, 8, 9 e 13. Você ia ter que organizar assim para você ver as diagonais desse sistema de numeração que você escolheu. Tá? Tá entendendo? Então, eu não sei se isso aqui está dando, que isso vai dar pentadiagonal. E o pior não é o seguinte. Sabe qual é o pior? O pior é que se você mudar a sua escolha, muda a posição das diagonais, muda quem vai participar ali. O que eu quero dizer? Se você, vamos supor que você vem andando de 1, 2, 3, 4, 5, aí aqui no 5 você dá uma quebrada, em vez de você vir para cá, você chama esse de 6. Vou fazer com outra cor. 6, 7, 8. O 8 ficou igual, hein? 9, 10. Aí vou para cima. Estou fazendo zigue-zague agora. 10. Aí o 11 ficou igual. 11, 12, 13, 14, 15. Mudou alguma coisa? Mudou. Professor, então isso seria uma escolha que o programador tem que fazer no código dele e meio que escolher uma lógica que facilite ele identificar quais são os nós sul, norte, leste, oeste. Em Então, sistemas de por isso, malhas generais. Na verdade, não esse é que é isso o que você seu escolhe. NJ, esse que é o seu NJ e seu NI lá. Não, Não, você ele já também vai não entender. está. Deixa eu prosseguir mais um pouquinho, tá? Tranquilo.
Se você tem um sistema que armazena sua malha, dando número para o nó. Então, se você tem naquela malha, ela está armazenada. Esse é o nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. E esse é o sistema das malhas generalizadas. Em malhas generalizadas, você dá um número para o nó. Você fala, esse é o nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pá, 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 pá. E aí você dá as coordenadas dos nós. E depois você dá uma outra informação, que é, você diz para cada nó quem são seus vizinhos. Você fala, ó, o nó 7, os vizinhos são esses. O nó 8, os vizinhos são esses. O nó 9, os vizinhos são esses. Você entendeu? Porque vai depender de quem fez o gerador de malha, como que ele decidiu dar nome para os nós. E o que vai orientar ele, galera, não é a lógica de programação ser mais fácil ou mais difícil. O que vai orientar é, na verdade, ele manter as diagonais mais próximas do centro. Então, vem um pessoal da matemática, vem um pessoal hardcore, tá, de teoria de grafos, de não sei o quê, para estudar esse problema. Então, eles vão vendo que tem, esse caso específico, ele tem duas saídas que minimizam a largura de banda. O que é a largura de banda? É a distância entre as diagonais mais distantes do seu sistema. Se você tem um elemento no cantinho inferior e um elemento no cantinho superior, isso definiu a largura de banda. E vai definir, em grande parte, a quantidade de elementos que você tem que armazenar no seu sistema. Tem muitas lógicas de armazenar sistemas lineares que armazenam os zeros entre as bandas, que é uma das lógicas mais simples de implementar. E a outra é que, com as bandas afastadas, as características... Deixa eu continuar. Aqui, ó, o que acontece é o pessoal lá de grafos descobriu que as duas, elas são praticamente coincidentes. Maneiras de você ordenar seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí você vai fazendo um caracol. E é muito ruim de programar isso, mas é assim. Essa aí diminui o tamanho de banda. A outra que diminui, aí você começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou seja, vai fazendo um zigue-zague aqui dentro. Essa é outra que deixa a largura de banda mais estreita. Por que isso está acontecendo? Porque a gente decidiu armazenar ou dar labels para os nossos nós que só tem um número. O label desse nó 1 é 1. O label do nó 2 é 2. Agora, quando você tem, por questões da sua geometria, que pode ser descrita por uma malha que é cartesiana, a possibilidade de dar um label, um nome para ele, que não precisa ser só de um número, que pode ser de 2. Esse aqui é o nó 1, 1. Esse é o nó 1, 2. Esse é o nó 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Isso aqui, ó, o I e J, é o label da variável. É a bandeira, como que você vai representar, conhecê-la, tá? Quando você escreve assim, a representação do nosso sistema fica trivial. Ela aparece claramente desse jeito. Todas as equações são iguais. E é por isso que ele é maravilhoso. Mas ele não é pentadiagonal se você precisar escrever isso na forma de um label, que só cada variável tem um nome só, que é como a álgebra tradicional gosta. Então, isso aqui chama um sistema armazenado em blocos. Perguntas? Só queria dizer que o que eu tinha tido problema em formular, eu meio que tirei a dúvida com essa explicação agora. Era mais uma questão mesmo de eu estar um pouco confuso sobre o posicionamento dos itens na matriz. E aí, Roberto? Era exatamente isso mesmo que eu acabo de falar. Entendeu? Vinícius, tá entendendo? Tô, professor. Poderoso essa explicação aí. Poderosa, né?
e é um negócio hardcore, você vai ver, tá? Agora, então, olha só, eu quero programar um solver de sistema linear para esse sistema azul aqui, ó, tá? Para esse sistema azul. Bom, então, aqui no sistema azul, como é que fica o nosso Jacobi? O elemento central é esse, ó. Esse aqui é o da diagonal principal, porque é o que está no IJ. Então, o que eu vou fazer no Jacobi? Vou escrever aqui como é o azul, eu vou fazer de azul. Jacobi. Você vai fazer o quê? Você vai passar para o outro lado as diagonais, a triangular inferior e superior, e vai multiplicar pelo inverso da diagonal. O inverso da diagonal é 1 sobre C. Porque, não é isso? Inverter a diagonal é só pegar os elementos da diagonal, que nesse caso vão estar armazenados na matriz C, e inverter. Então, o que você vai escrever é o seguinte: você vai falar que x e j é igual ao f e j menos 1 sobre c e j, que multiplica a i j, x i menos 1j, b i j, x i j menos 1, d i j, x i j, opa, errei, Ctrl Z, x i mais 1j, e i j, x i j mais 1. E no Jacobi, o que ele faz? Ele fala que esse aqui é o k mais 1 e que todo mundo aqui é k. Tá bom? Todo mundo é k. Então, eu vou programar isso lá no Fortran. Vamos lá. Aqui, o Jacob está aqui. Tá? Professor, Oi, desculpa, só ia dizer que eu vou sair da reunião um pouquinho, porque eu vai preciso lá. reiniciar o computador. Aí eu já volto. Vai lá, esquenta não. Tá? Vou só programar coisa desse aqui. Lá. Vou começar botando integer j. Coloquei aqui, tá? Aí vou fazer aqui como é que fala? O chute inicial vai ser o valor que já vai vir no x. O x já vai ter que vir com um valor, tá? Então ele já vai ter um valor ali dentro dele. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou fazer assim: do j igual a 1 até nj, do i igual a 1 até ni. Isso aqui vai ser o seguinte: x e j. Opa, cacete. X e j vai receber f j menos alguma coisa que vai ser, não, alguma coisa, e tudo isso aqui vai ser dividido pelo c e j. E aí eu vou precisar de new e de old, tá? Eu vou precisar de new e de old. Na verdade, eu vou falar assim, esse aqui vai ser o x new. Daqui a pouco a gente declara. E aqui dentro, todo o x que aparecer aqui é old. Então, eu vou botar AIJ, fica x old, e menos 1. J. Certo? O que mais? Mais. A, B, o outro. Eu vou até deixar assim mais, que eu me obrigo a corrigir. Então, A, o B é no J menos 1, o D é no I mais 1, o E é no J mais 1.
Vou declarar essa galera, tá? Então, aqui vai ser um real 8. Como a gente ainda não tem o tamanho dele, eu vou ter que alocar. Vai ser allocatable. E eles vão ser de rank 2. E ele vai ser o x new e o x old, tá? São essas coisas aí. Aí eu vou alocar aqui embaixo, allocate. O x new, ele vai ser alocado do mesmo tamanho que o x, ou seja, ele vai de 0 DNI mais 1, ele vai de 0 a DNJ mais 1, aloquei. Old é a mesma coisa, tá? Agora, eu vou inicializar, vou falar que x old recebeu o x. Né? O chute inicial está aqui. Tá? Aí, isso aqui é uma iteração. Ó. E agora eu tenho que fazer outras iterações. Tá? Tenho que fazer outras iterações. Né? Pessoal, eu agora posso... Eu vou dar uma pausa de 1 minuto aqui. Não, 2. Tá? Dá 1 minuto, 2 minutinhos, rapidinho. Ok, professor. Ah, eu voltei. Foi mal, galera. Voltei. Tá? Beleza. Então, ó, continuando aqui, o que a gente tem que fazer agora é calcular o resíduo para eu poder parar isso aqui em algum momento. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Voltei aqui para o nosso quadro. O que é o produto da matriz vezes o x? Na verdade, toda essa soma inicial aqui. Isso aqui é o produto da matriz vezes o x. O resíduo, portanto, é esse produto, é o f menos esse produto. Né? Então, vai ser f menos tudo aquilo ali. Então, esse vai ser o resíduo. Então, eu vou colocar aqui, e aí o resíduo tem que calcular em todos os pontos. Então, o resíduo, basicamente, vai ser isso aqui, ó. Eu vou varrer todo mundo, eu vou fazer até primeiro aqui, eu vou fazer no loop de cima. Eu vou varrer todo mundo. E vou, desse lado aqui do negócio, eu vou botar o resíduo. Ó. Então, aqui já tem o A, o B. Eu vou colocar o C agora. E vezes IJ. O resíduo é com o velho. E não divide mais, né? Não tem isso aqui. Tá vendo? Ó, fiz F menos. Aí tudo que está dentro desse parênteses, que eu vou passar o mouse aqui em cima e vou deixar segurando aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, é na verdade A vezes X. Só que só os elementos não nulos de A multiplicados por X. Então eu acabei de calcular o resíduo, logicamente, porque não é X1000, é resíduo, tá? Então eu vou declarar essas variáveis locais aqui. Eu vou declarar uma variável para se chamar R2, tá? Que é o resíduo ao quadrado.
tá? Então, vou botar aqui real 8 R2, tá? Então, como é que eu vou fazer? Antes desse loop aqui, eu vou zerar ele. R2 recebe 0, tá? E aí, quando entrar aqui, eu vou fazer assim. R2 recebe R2 mais... Aí, opa, mais, tá? Desculpa. Mais. Vou pegar todo esse bagulho e vou elevar ao quadrado. Que é ele vezes ele mesmo, para dar o quadrado. Fechei. Isso aqui é quadrado. Ó. Nenhuma boa ideia ficar multiplicando elevando ao quadrado. Eu só estou elevando ao quadrado tranquilo aqui, porque eu sei que o meu compilador vai ver isso e vai fazer isso vezes ele mesmo, que é mais rápido, tá, na programação. Pelo menos eu espero que ele faça isso. Pronto, então aqui eu calculei o resíduo. Tá? Ladinho nisso, faz tempo que a gente não compila nada. Deixa eu consertar todos os erros que eu vou ter colocado aqui. Até que não foi tanto. Olha que legal. Tem prós e contras. O que é isso aqui? Allocatable. Qual que é o problema? Diz that space must be a single keyword. Eu acho que é o seguinte, ó. Vira. É assim. Foi. Tá? Então, olha só o que agora a gente vai fazer. Eu tenho que repetir isso aqui muitas vezes, tá? Eu gosto de fazer assim, eu faço do, não vou botar nenhuma condição, ele vai ser um do aberto, ou seja, ele vai fazer enquanto eu não sair dele, né? Então, ele calcula o resíduo. Ele vai fazer uma pergunta aqui, se R2 for menor do que a tolerância, que a gente declarou lá em cima, então saia, exit. Se não, faz isso. Então, repare que eu já coloquei como é que fala, o cálculo do resíduo antes do cálculo do loop. E faltou uma coisa importantíssima, que eu já vou falar o que é, tá? Mas por que eu botei isso antes? Porque, na verdade, quando chegar antes, ele vai... se eu já entrar com o chute inicial, que é a solução, ele já sai sem fazer essa outra parte. Outra coisa que eu queria te chamar a atenção, repare que a gente está usando o mesmo poder computacional para calcular o resíduo do que para fazer a iteração de Jacobi. Custa a mesma coisa. Se a gente não calculasse o resíduo, ele ia ser 2 vezes mais rápido. Incrível, né? Mas não tem pra onde correr. Tá? O que estava faltando aqui é você fazer aqui o x old recebe o x new. Senão nunca vai funcionar. E aí, quando ele acabar de fazer todas, quando ele sair do loop, tá certo? O que ele faz? X recebe X outro. Tá bom? Eu não estou colocando X new porque eu estou supondo que existe a possibilidade muito remota de um dia você entrar aqui e ele já vê que o X old está ok. Tá? Então, se o X old estiver ok, ele tem que pegar o X old de novo aqui embaixo. E não tem nenhum problema, porque na verdade isso não é bom, não. Espera aí. Na verdade, isso não é bom, não. Que eu posso não pegar aqui eu estou rejeitando a última iteração, na maioria dos casos, né? Então, vou corrigir isso aqui. Vou fazer then. Antes de sair, ele faz x old, recebe x new. É isso que funciona. Não, ele já fez isso. Não. Peraí. Load mesmo. Porque repare, se ele sair na primeira, o x-old já está ok. Aí vamos supor, ele fez a iteração, aí o x-old virou x-new, calculou o resíduo está menor, ele sai como x-old, a resposta está em x-old, está certo, quanto x-old.
Perfeito, tá? E aí eu vou tomar alguns cuidados de programação, que é o DA locate, para não dar leaking de memória. Xnew e xout, pronto. Professor, ali no if ele só tá rodando se o R2, aí se ele é less than. Less than, Ah, menor que a tolerância. é porque eu não tô entendendo né, como é que ele vai, tipo, se ele não sair de primeiro, ele não vai sair nunca, não. Porque, tipo, o R2 só vai aumentar. Por quê? Porque você não tá elevando o F, todos esses termos ali ao quadrado, aí sempre vai Pô, ser positivo. Então, sempre. tipo, se o R2 não for menor na primeira, Não, mas aí antes de é, entrar no do aqui, ele zera. certo. Aí ele zerou, aí ele somou com todas essa soma desses termos que vão ser elevados ao quadrado. Ou seja, vai ser um número positivo. Aí vamos supor, deu 0,5 e sua tolerância é 0,2. Então, ele não vai sair nessa. E aí ele já assumiu um novo valor para R2. Aí quando você for rodar de novo, ele vai somar mais um termo. Aí vai ficar só aumentando. Sim, eu acho que travou aqui também. Justo, caiu. Acho que ele deve entrar Ele agora. escreveu no WhatsApp que teve um pico de energia aqui em casa. Aí ele disse que a internet tá reiniciando. Pô, algum de vocês tá pegando o match? Tá pegando não. Máquinas de elevação e transporte? Não. É, Eu tenho um amigo que tá pegando só. Vinícius, Vinícius da Química, acho que ele não pega, né? Não, não pego não. Nossa, moleque, prova hoje de... Terminei, era 10h30, aí eu já tava esquecendo da aula. O Qual é pior que meu amigo também tá fazendo isso. E qual a que é gente, seu a gente amigo? tá fazendo um negócio junto. É Vitor Licassali. Ah, tô ligado, Acho que chama ele de Playboy, na moral. tô ligado. Que a gente tem que entregar relatório da Draco semana que vem, quarta. Mas também isso tá atrasando a gente. Tu virou Capitão Draco, não foi? É, Justo. meio foda porque foi mais por necessidade, mas virei. Foi quando o Luiz saiu? Quando o Luiz saiu. Justo. Ah, mas é bom, mano. Acho que tu pega umas experiências que tu não pegaria se fosse membro normal, tá ligado? Talvez. É porque, na verdade, por causa da pandemia também, tem coisa que a gente não tá pegando de qualquer jeito. Por isso que é meio chato. Como é que vocês dividem lá? Vocês têm um capitão administrativo e outro tipo de projeto? Ou é a mesma coisa? Eu acho que a gente já tô isso, mas agora é a mesma coisa. Às vezes a gente divide algumas coisas de administrativa, mas é menos, tipo, pra um capitão e mais, tipo, você consegue ajudar a cuidar disso. Tipo, Ah, marketing, justo. por Delegar a tarefa. exemplo, coisa da Finatec. É. Tô ligado. Show. Alô, alô, pessoal? Opa, professor. Vamos escutar. Opa, voltei. Nossa, desculpa, aí deu um pico de luz, tem que cair a internet. Aí demora 2 horas para voltar. Vou projetar de Nossa, novo meu quadro aqui. ontem aqui em Águas Claras aconteceu a mesma coisa, só que ficou umas meia hora. Assim. Ruim Professor, demais. então Oi? você perdeu, tipo, deu pico só no modem, né? Você não perdeu o que você tinha acabado de digitar que não tava salvo?
Não, porque graças a Deus eu estou trabalhando com o laptop aqui. A Ah, bateriazinha tá. segura a onda, entendeu? Só que aí a internet cai, aí eu fico sem ver vocês, tá? Ok. Voltei, O tô aqui, ó. senhor, o, o senhor pegou quando eu estava falando ou não? Quer que eu- Eu peguei você falando que você não estava entendendo como é que esse R2 ia baixar, é isso? É, porque, tipo, como ele está somando com um quadrado, mesmo que ele Aham. comece com zero, aí a gente vai comparar o primeiro R2, se ele é menor que a tolerância. Aí na minha Ah, cabeça, se ele não for menor que a tolerância no primeiro, ele não vai ser ah. nunca, porque eu sempre vou estar somando com um termo positivo. Não, Roberto, mas olha só, antes de eu recalcular o resíduo, eu zero ele de novo. Ah, tá, toda vez, né? Toda vez você tem que zerar ele de novo. Justo. Tá? Aí você mata ele, como é que fala? Isso aqui é algoritmo de somatório. Você tem que zerar a variável somatório antes do loop de soma. E aí ele Mas vai. eu não poderia só chamar R2 é igual ao que está lá, porque eu vou somar com zero sempre. Tipo, em vez de somar R2 é igual a R2 mais alguma coisa, só botar R2 igual a alguma coisa. É por isso Não, que eu acho que eu tava. não, porque aí esse é alguma coisa. Olha só, o que eu estou fazendo? Eu estou indo em todos os pontos da malha. Eu estou indo, na verdade, em todas as variáveis, calculo o resíduo local em todas as variáveis, elevo ao quadrado e somo. Porque no final, o produto, como é que fala? O resíduo, ele é. Onde é que eu escrevi isso? Ó, ele é um produto escalar. O nosso vetor x tem quantos elementos? Ele tem ni vezes nj elementos. Eu tenho que varrer, só que ele está armazenado em. Eu resolvi dar um label que tem dois números. Mas eu tenho que ir em todos esses labels e calcular o resíduo em todos esses labels. E aí multiplica por ele mesmo para dar e soma, para dar um escalar. Isso aqui é o próprio, como é que fala? Então, isso aqui que está aqui dentro ó, é o resíduo de um nó, de uma variável. Aí eu pego esse resíduo, elevo ao quadrado e somo no R2. Eu tenho que zerar, que é para eu somar todos. Justo, agora entendi. Entendi agora. Entendeu? Entendeu mesmo? Aham, Ah, aham. então tá. Ele é um vetor, né? Ele é um vetor. Só que ele, em vez de ser Aham. um vetor que está sendo armazenado tem a posição 1, 2, 3, 4, ele é um vetor que tem a posição 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, mas ele é um vetor. Justo. Você É, entendeu? entendi. E eu digo mais para você. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba, que é o seguinte: nas linguagens de programação, não existe matriz. Não existe na linguagem de programação. O que existe é assim, ó. Ele vai botando lá as posições de memória. Vamos supor que isso aqui é uma posição, isso aqui é outra, isso aqui é outra, isso aqui é outra, tá? Aí ele vai botar aqui assim, esse aqui é o A11. Aí depois vai vir, depois vai botar assim, A1, deixa eu ver se é assim que ele faz. A12, A13, A14, A15. Aí depois ele vai para outro. A21, A22, A23, A24, A25. Sabe como é que o computador armazena isso, cara? Ele não armazena, ele não tem matriz, ele tem um número atrás do outro. Então ele armazena esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então ele faz isso, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. E é por isso, não sei se você reparou, toda vez que eu faço meus loops, eu coloco o i andando por dentro. Deixa eu ver. Então eu fiz ao contrário aqui. Eu botei o i andando por dentro aqui. Esse é um problema até que eu tenho muito na programação, que eu sempre, quando eu programava, eu botava o i por fora. Aí eu nunca entendia quando às vezes ele ficava trocando. Aí eu só aceitava que às vezes tinha que botar, mas nunca tinha entendido. Agora eu É. entendi. O que na verdade, eu fiz o A desenho hora. contrário aqui, porque aqui o que eu estou Tá, fazendo é um sistema que o i deveria andar. Aqui não, o i tem que. Aqui o j deveria andar por dentro, ó, mudar. né? Mas é a Porque forma dele varrer, né? Que você fala. Ele varre exato, o porque se ambiente. você trocar essa ordem, o que que ele faz? Ele vai ter que pegar esse e depois esse. Pô, mas para fazer isso, ele pega esse, ele pula esse, pula esse, pula esse, pula esse, pegou esse.
Aí para pegar, entendeu? Aí, então ele tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. É exponencialmente mais lento quanto maior for os seus índices. Isso aqui. Sacou? Compiladores espertos, como esse da Intel, ele resolve a ordem de indexação se for trivial, se o seu negócio não for enroladão. Aí ele resolve, ele fala, tô me sentindo, ele sabe as horas que ele está seguro para fazer aquela troca, ele troca no momento da compilação da linkagem, perdão. Quando ele linka o executável, ele troca a ordem do seu loop porque você fez bobagem, ele nem te avisa. Você tem que olhar o log de compilação para ver que ele trocou que loop, tá? Mas se for no GFortran, se você não botar as opções de otimização correta lá, não sei o quê, E os programadores mais velhos, igual eu, assim, que aprenderam na marra, que não tinha esses negócios, aí que sim que a gente sempre programou procurando saber qual que era a ordem de indexação correta. Tá? Enfim, vamos lá. Então, calculei aqui. Agora eu vou usar a subrotina, ela está pronta. Tá? Vou usar a subrotina. Então, como é que a gente vai usar ela? Vou usar assim. Call. Aqui, né? Isso aqui tudo vai sumir. Eu vou dar só um chute inicial, que é o 0, tá? Então, eu vou dar aqui assim. Call subroutine. Aí vai entrar as variáveis, né? O tamanho aqui. Eu não sei qual que é o tamanho, vai ser nface menos 1, né? Esses aqui são os tamanhos, ó, porque tem... Não é... Né? Aí, vamos lá. Sem errar. Quem é que faz o papel do A, do B? Então, vai ser AW, ASU, menos AP. Quem mais agora? AE, A norte. E agora o F. Menos SU. É isso? Menos SU. E o X, saída, é o φ. Esse cara que vai sair lá de dentro. Beleza? Vamos dar uma compiladinha. 5 erros, credo. Jacob. Linear System Solver. Lá todo mundo aqui. Será que é só o Jacob? Só o Jacob. Desculpa aí. Começou a me dar fome. Foi. Eu acho que vai até demorar essa rodada aqui. Que é aquela tolerância baixinha. Indo no modo debug, ele às vezes demora. Se é que ele vai convergir. Porque a gente fez essa malha aqui de 100 por 100, né? Ih, rapaz, não sei. Como está no debug, eu vou entrar lá na subrotina. Está rodando ainda. E vou parar ele aqui, só para sentir. Onde é que está o resíduo? Está em 10 a menos 3. Tá indo bem, eu vou deixar ele rodar mais um pouco. A gente botou 10 a menos 10, né? Deixa eu ver se ele está diminuindo. Quanto é que está o resíduo? 10 a menos 6. Tá indo. Lentão, mas tá. É engraçado. Quando a gente melhorar isso aqui, você vai ver que não é a vida. Opa, foi. Dá uma olhada aqui na solução. Então, aqui era como ele estava antes. Replace and retain. Control. Aqui não ficou legal. O que está errado aqui só é o seguinte, ó.
Quer dizer, eu não sei. Acho que tem alguma coisa errada mesmo. De novo, para variar. Deixa eu fazer assim. Deixa eu resetar o style. Ah, não. Tinha não. Tem uma coisa estranha ali em cima. Na verdade, tem muita coisa estranha aqui que a gente vai ter que verificar o que aconteceu, porque eu esperava. Isso aqui tinha que ser o número. Tinha que ser o número 1. Tá? Isso aqui demorou demais para convergir. E tem alguma coisa really strange here. Beleza. Deixa eu ver se eu estou com as condições de contorno corretas. Eu acho que pode ser talvez nos sinais, porque se eu não me engano, na outra formulação, do jeito que a gente fez com SU positivo, e os AWs, aí tudo negativo. Aí eu não sei. Não, mas se a gente programou essa de cima aqui, eu acho que Ah, está todo mundo positivo. Calculo os AP, as coisas tudo bonitinho ali. X, NY. Sabe que para a gente fazer esses testes é bom a gente sempre ir com menos gente, porque tudo é mais rápido. E eu vou parar ele bem aqui na entrada só para saber se a passagem de parâmetros tá ok. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nesse A que chegou aqui. Acho que tá. Me lembro disso aqui. 0, papapá, essas coisas todas. Você lembra que a gente ficava olhando esses caras aqui? Tá lá, ó, todo mundo. Acho que tá indo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui na F. O F tem que ter poucos elementos não nulos, mas tem que ter, tá lá. Essa galera aí. O X que está entrando todo zerado. Não sei o que aconteceu aqui. Em tese era para estar dando ok. Esse F está indo de 0 a 11, está certo. Esse cara aqui é 1. Esse cara aqui é 10. O X está indo de 0 a 11. Deixa eu só ver os índices I menos 1, J menos 1, I mais 1, J mais 1, J mais 1, I mais 1, J menos 1, I menos 1 e A. X new recebendo isso aqui. X old recebe X new. Eu realmente não sei o que está rolando. Aqui. Já. Quer dizer, não sei. Deus, é que estava tudo zerado, não. Eu achei estranho o que aconteceu aqui. São 11h46. Vou fazer exemplo da outra aula. Vou terminar. Está indo tudo bem. Está indo tudo certo. Está dando tudo certo. Esse negócio que aconteceu ali, algum erro desses bem bestas aí, que eu não vou ficar aqui gastando o tempo de vocês resolvendo. Eu vou resolver enquanto eu almoço. Já convergiu. Vou dar só uma olhada nesse novo caso aqui. E aí eu vou descobrir o que está acontecendo, tá? Isso aqui, com certeza, está vendo que aquele ponto de maior temperatura não está exatamente no contorno, né? Qual é a dica que isso está me dando? Isso está me dando que na hora que eu estou passando as informações para a minha subrotina, mais uma vez eu estou errando como é que fala, nessa passagem de parâmetros para ela, né? Então eu não tô mandando bem. O caso é que o que eu vou fazer na ausência de vocês aqui, tá? Eu vou criar duas variáveis novas que eu vou chamar de nNode. Aqui, opa, nNode x e nNode y, tá? Aí vou carregar essas variáveis nNode, elas vão ser assim, então, quem é o nNode x? Ele é, na verdade, o nFace
x menos 1, e a mesma coisa vale para o y. Então, pronto, vou ter os n-node aí, ó, tá? Então, o que está acontecendo? É isso mesmo. X-face, X-node, os As, eles vão até os node, aquela coisa toda, depois eu vou corrigir isso aqui. Esse aqui está indo até o node mais 1, e assim vai, né? Aí, o que eu vou fazer aqui? Na esperança de que esteja tudo bem, né? Eu vou, talvez até funcione logo agora. Eu, na hora de fazer essa passagem aqui, ó, eu acho que vai ser muito mais seguro se eu passar de 1 até n node x e de 1 até n node y, assim, tá? E aí eu vou pegar isso aqui, vou passar para esse, para esse, para esse. Faltou um N node X, tá? N node X. N node x. Então, de 1 até. E aqui vai ser de 1 até n node y. Sim, né? E isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse aqui é diferente, porque esse vai do 0 até esse mais 1. Esse vai do 0 até esse mais 1. E o outro é igual. Não sei se era só isso, sabe? Não sei se era só isso. De todo jeito eu vou chamar de novo. E eu vou dar uma olhada. Opa! Foi interessante, porque eu triguei um breakpoint na SU, que o valor é 0. Ah, o SU não está... Ah, pronto, já matei. O problema está no SU. O SU não foi declarado como devia, porque o SU é que faz o papel do como é que fala? Do F. Então, olha lá. Ah, estou vendo aqui, ó. O SU devia ir de 0 até N node, que eu já vou aproveitar para não ter que fazer isso. N node X plus 1. Node X do Y plus 1. Pronto. Declarei aqui. Deixa eu ver se tem algum problema agora aqui. Eu acho que não vai ter problema nenhum, porque eu vou estar calculando tudo com eles travados aqui. Eles vão correr no I, eu estou chamando IJ, isso sempre é muito mais seguro. Não estou fazendo passagem em alto nível, é tudo em baixo nível chamando IJ. E eu acho que isso aqui vai estar bem melhor. Deixa eu dar uma olhada. Rodar, rodou. Não, eu vou abrir mandando ele dar um reset, que é mais prático do que eu chegar lá e fazer tudo de novo. Tá lá. Tá aí. Pronto. Tá? E eu aposto que agora ele vai convergir mais rápido no de 100. Então vamos terminar em grande estilo e vamos fazer essa malha de 100 aqui com o nosso solver de Jacobi. Tá lá o pobre coitado rodando nessa lentidão dele aí. Isso é que eu estou rodando no modo debug, tá, gente? Só de chegar aqui e mudar esse cara aqui para o release, ele vai, ó, rodar bem mais rápido. E depois, se eu ainda apontar as lags de compilação para ele ficar otimizado, ele ainda vai ser mais rápido ainda. Mas fiquem tranquilos, a gente nunca. Eu estou fazendo aqui meio que de propósito, para você ver que a coisa é lenta e tal, mas porque isso é o método de Jacobi. Porque quando a gente for para um método legal mesmo, aí ó, nosso amigo bacana, tá? Malhazinha mais fininha, tudo aqui tá com a carinha boa. Começa em 1, a gente pode até vir aqui nesses contornos aqui, e eu vou acertar os contornos aqui. Eu vou de 0 até 1 em 50, porque a gente tem um monte de nós aí, vai ficar bem lisinho, bem bonitinho. Olha aí, tá? Então, é isso, pessoal.
foi muito legal, hoje já deu bem mais certo. Por que que a gente não está vendo um ponto que chega cravado em 1 aqui, como se ele tivesse cortado? Porque lembra, em volumes finitos, esse ponto de 1 aí está na interface. Se você olhar bem, a nossa malha não chega no nó 1, ela chega um pouquinho antes. Ó. Eu teria que... a gente está printando só os resultados internos ali, tá? Os nós internos. E é por isso que ela não cravou no 1, onde está a condição do contorno de Dirichlet. Isso aí seria o caso da gente mexer assim mais no pós-processamento, para ele ficar bonitinho, imprimir também os valores na variável, né, da face, não é isso? E aí ia ficar assim, aquele show de bola, tudo bem ajeitadinho, mas aqui a gente está na maior certeza de que a coisa está indo bem. O método Jacob está no papo, foi fácil. Eu achei que ia ser mais rápido, mas eu toda vez erro isso. E o grande barato é que a gente vai agora fazer muito Ctrl+C, Ctrl+V de subrrotina, vai ficar mais prático. Eu prometo que as próximas duas, eu e minhas promessas, as próximas duas vão ser mais rápidas, porque o Gauss-Seidel é só copiar e colar, mudar uma coisinha, e o SOR é só copiar e colar, mudar uma coisinha, tudo vai funcionar. Beleza? Beleza. Parando de fazer aqui, vou parar a gravação, estou aparecendo para vocês.